A alocação racional de recursos é impossível sem um sistema de preços fidedigno. Embora muitos entendam a importância do sistema de preços para a divisão de trabalho, poucos entendem o papel crucial que ele desempenha na acumulação e na alocação de capital. Para isso, devemos nos voltar mais uma vez para as obras de Ludwig von Mises. Em seu livro de 1922, Socialismo, Mises explicou a razão pela qual todos os sistemas socialistas colapsam cedo ou tarde. Essa razão não é a ideia que muitos têm de que o socialismo tem um problema de incentivos. Lembre-se de que socialismo é sinônimo de planejamento central, que só pode ser aplicado com coerção. E quem detém o monopólio da coerção? Sim, o Estado. Logo, se há Estado, há socialismo. Olhemos para sua versão mais extrema, o comunismo. Muitos acreditam que o comunismo colapsa pela questão do incentivo. Será? Vejamos. Você pode se perguntar: por que alguém se esforçaria em seu trabalho se a recompensa não é proporcional aos resultados? Bom, dado que a falta de esforço no trabalho pode ser punida com prisão ou pena capital, o comunismo resolve o problema do incentivo, ainda que de forma violenta. Dadas as milhões de pessoas que foram eliminadas por tais regimes, podemos notar que a pena capital não era apenas teórica e que, logo, os incentivos para se dedicar eram altos. Sendo assim, o problema do incentivo não explica por que o comunismo em particular e o socialismo em geral acabam colapsando. Teria de haver algo mais. E, de fato, há. Mises foi o primeiro a explicar por que o socialismo colapsa, mesmo resolvendo o problema do incentivo, mesmo criando de alguma forma o trabalhador socialista perfeito. A falha fatal que Mises encontrou foi a de que, sem um sistema fidedigno de preços, regimes socialistas colapsam por causa do cálculo econômico, quer dizer, pela incapacidade de alocar recursos racionalmente. E quanto maior a intensidade do socialismo, ou seja, quanto maior o grau de intervenção estatal na economia, mais distorcido o sistema de preços e mais rápido o colapso. Note, à medida que uma sociedade se desenvolve, os métodos de produção ficam cada vez mais sofisticados, os horizontes temporais vão se estendendo e o número de produtos intermediários aumenta. Uma estrutura de produção complexa assim só pode emergir a partir de uma intrincada teia de cálculos individuais, dos produtores e dos consumidores. É apenas com um sistema fidedigno de preços que podemos chegar a isso. Em regimes socialistas, o Estado distorce o sistema de preços, comprometendo essa teia de cálculos individuais. Na versão mais extrema de socialismo, o comunismo, o Estado se apossa e controla os meios de produção, tornando-se o único vendedor e comprador de todos os bens de capital na economia. A centralização faz com que seja impossível tomar decisões racionais na alocação de recursos, já que não existem informações confiáveis sobre a oferta e a demanda de bens e serviços. Por exemplo, se o Estado se apossou de todas as fábricas de aço e de todas as fábricas que usam aço, não há como um preço para o aço emergir, e nem para os produtos que o usam. Não há como o Estado saber o quanto de aço deve produzir e nem como alocar o aço produzido entre as várias indústrias que o demandam. Esse problema fica claro na forma mais extrema de socialismo, mas ele existe em todos os regimes socialistas, isto é, onde quer que haja Estado. Queiram os planejadores centrais ou não, recursos são escassos. Quanto mais intervém na economia, mais distorcida vai ficando a informação sobre a escassez dos recursos. A escassez é o ponto de partida de toda a economia. Não se pode produzir quantidades ilimitadas de todos os insumos. Escolhas têm de ser feitas. Voltando ao aço, se vamos alocar capital, terra e trabalho para produzi-lo, temos de produzir, por exemplo, menos cobre. Em um livre mercado, conforme fábricas competem pela produção e aquisição de aço e cobre, procurando antecipar os desejos dos consumidores finais, geram informações sobre suas ofertas e demandas, que se refletem nos preços. Planejadores centrais não têm como gerar essas informações. Eles ficam completamente no escuro quanto a essa teia de preferências e custos de oportunidades, de aço, cobre, trabalho, capital e terra. Sem preços fidedignos, não há como alocar esses recursos racionalmente. Se o grau de socialismo aumenta muito, há uma disrupção nas cadeias de produção e distribuição, levando ao desabastecimento.
E isso pensando apenas na produção de bens e serviços em um mercado estático. Esse problema se agrava quando levamos em conta que nada é estático em se tratando de relações humanas. Nossos desejos estão sempre mudando. Os planejadores centrais não conseguem gerenciar nenhuma economia estática, que dirá uma dinâmica. Eles não têm como lidar com um espírito empreendedor inato ao ser humano. O ponto deste vídeo não é argumentar contra as formas mais extremas de socialismo, já que ninguém minimamente inteligente as leva a sério hoje. O ponto é argumentar contra as formas mais sutis, visto que estamos submetidos a elas. Veja, há só 2 modos de alocar recursos. Primeiro, planejamento, o modo socialista, coercitivo, e segundo, preços, o modo capitalista, voluntário. O modo socialista envolve agressão e sequer passa no critério ético, mas nem vou entrar nesse ponto aqui. Se a grande maioria dos países hoje não tem um comitê de planejamento central responsável pela alocação direta dos recursos, todos os países têm comitês que interferem na alocação desses recursos, por proibição, regulação e taxação. Vivemos em regimes socialistas, ainda que alguns regimes sejam mais socialistas do que outros. Pensemos no mercado de capital. Em uma economia moderna, ele consiste em fundos para empréstimos. À medida que a estrutura de produção fica mais complexa, os indivíduos não investem suas economias diretamente, mas as emprestam, por meio de várias instituições, a empreendedores. Nesse caso, os juros são o preço que quem empresta cobra e que quem pega emprestado paga. Em um livre mercado, os juros são positivos, porque, do contrário, ninguém emprestaria. Se as pessoas têm alta preferência temporal, a taxa de poupança diminui, os juros sobem e os empreendedores têm pouco capital para investir. Mas se elas têm baixa preferência temporal, a taxa de poupança aumenta, os juros caem e os empreendedores têm muito capital para investir, gerando crescimento econômico no futuro. Sociedades que garantem o direito à propriedade e, portanto, são livres economicamente, tendem a ter baixa preferência temporal. Um outro economista austríaco, Eugen von Böhm-Bawerk, chegou até a postular que a taxa de juros de uma nação reflete o seu nível cultural. Quanto maiores a inteligência e o senso moral das pessoas, maior a poupança e menor a taxa de juros. Mas isso em um livre mercado. No socialismo, tudo fica distorcido. Os estados, com seus bancos centrais e suas incessantes interferências econômicas, bagunçam tudo. Os bancos centrais determinam a taxa de juros e a oferta de crédito, graças a uma série de ferramentas monetárias. Controlando isso, todo o sistema de preços fica distorcido, com sua consequente alocação irracional de recursos. Sorria, você está no Socialistão.